Olá pessoal, sou Thiago Pettini, drapple.com.br. Bem-vindo ao 212º Dr. Apple News, resumão das notícias com a ajuda do Antônio, do Sandro, do Renato, do Gilberto, do Davi. Obrigado pessoal pela ajuda e vamos lá aí para as nossas notícias dessa semana. Bom, começando com as notícias históricas, né, que a gente sempre começa, a gente tem no dia 26 de setembro de 97 o Steve voltando para a Apple e encontrando um rombo de 161 milhões de dólares de prejuízo. Era essa a situação da Apple naquela época. Eles tinham 90 dias aí de operação, se a coisa não virasse falência, né? A Apple ia fechar. E o cara conseguiu dar a volta por cima, impressionante, né? 161 milhões de dólares. Era muita coisa para uma empresa que tinha quase tudo na mão, né? Mas mal administrada, né? Com pensamentos bem diferentes lá dentro, uma linha enorme de produtos, saíram bastante do foco, né? Acabou acontecendo isso, mas voltou o Steve Jobs, simplificou completamente a linha de produtos, né? De uma centena de produtos diferentes, ou talvez quase uma centena de produtos diferentes, passou para 4, depois para 6 talvez, né? E só. Só que agora também aumentou de novo, né? Só que dentro das mesmas linhas. Antigamente a Apple tinha câmera fotográfica, tinha impressora, tinha um monte de coisa, né? Era realmente uma linha muito grande. A linha dos computadores também tinha muitas nomenclaturas, eram computadores com diferenças de configuração e tinha um nome diferente também, isso acabava confundindo muito. Enfim, o Steve voltou, botou ordem na casa depois de um rombo desse tamanho. Realmente incrível, tem que tirar o chapéu para esse cara, né? Não só ele, né, mas a equipe toda, e o Johnny Ive também, ele viu o potencial e tudo mais, né? Temos também 79, antes disso, né, devia ter colocado essa notícia antes, né, mas tudo bem. Em 79 foi o ano que rolou uma briga enorme entre o Jeff Raskin e o Steve Jobs. O Jeff Raskin foi o idealizador do projeto do Macintosh, da ideia do Macintosh. E o Steve Jobs foi o cara que realmente transformou um ideal, né, do Jeff Raskin nesse produto. E era totalmente diferente do que o Jeff Raskin tinha imaginado, né? O Jeff Raskin queria que fosse um computador portátil. Ele era portátil, mas não é um notebook, né? A gente falou isso inclusive na semana passada. Ele queria que tivesse um preço bem acessível, fosse até $1000, e o Steve Jobs acabou fazendo tanta modificação, colocou tanta coisa dentro do projeto, que a máquina ficou muito mais cara do que isso. Porém, mudou o mundo mesmo assim, né? Realmente foi uma máquina... O Steve sabia que tinha que ser algo revolucionário, mas tinha que ser algo bom, não adianta fazer um negócio muito, muito ruim. Ele tem que ter uma roupagem, tem que ter um acabamento, tem que ter uma finesse, tem que ter um toque artístico, né? E era isso que o Steve Jobs gostava muito de fazer. Ah, esse camaradinho aqui também é legal, hein? Em 25 de setembro de 2006, o iPod Nano, né, com essas cores aluminizadas na parte de fora, né? A gente tinha muitos desses aí por aí no mercado, né? A Apple realmente vendeu que nem água esses brinquedinhos. Aqui embaixo a gente percebe aí o conector de 9 pinos, né, que era usado no iPhone também, antes da mudança para o Lightning. A entradinha aqui do P2. E isso aqui, todo mundo tinha um desse na mão, né? Realmente era algo impressionante. iPhone 6, a gente também tem aí um recorde no dia 22 de setembro de 2014, quando a Apple mudou aí drasticamente, né, tanto a parte de layout, de design do produto, quanto a parte do sistema operacional. A Apple acabou vendendo aí no dia de lançamento 10 milhões de unidades do iPhone 6, realmente algo impressionante, né? Muito impressionante. Ninguém esperava, tanto que as entregas foram postergadas para muito mais longe e a galera aguardou pacientemente porque sabia, né? A linha de produção não estava preparada para isso, né? Bom, agora vamos para as notícias seculares. A gente tem a presença da nossa maritaca que está hoje aqui conversando pra caramba. Temos aí o iOS 17.0.2 sendo disponibilizado para atualização. Sempre que sai um sistema novo, alguns erros vão acontecendo, vão aparecendo, algumas falhas vão acontecendo, o pessoal vai relatando e a Apple está cada vez mais rápida em trazer essas soluções, né? Então a gente já tem aí o 17.0.2 disponível para a gente poder atualizar. Então corra
e atualize, faça o backup e atualize os seus equipamentos, tá bom? Saiu também o macOS Sonoma, macOS 14 Sonoma, a atualização para os computadores, né? Eu fiz um vídeo aqui no começo da semana mostrando ali como é que faz a atualização de forma segura, né? Quais são os passos para a atualização. Está cada vez mais simples, está cada vez mais tranquilo, mas é importante passar algumas informações, principalmente para quem está chegando agora no canal e não conhece muito bem o sistema da Apple. Mas é um sistema realmente fantástico, enxuto, rápido. Para mim, realmente a Apple está melhorando cada vez mais. A gente tinha aquela noção de que quanto mais o sistema vai avançando, mais a máquina vai ficando pior, vai ficando mais lenta e tal, vai tendo mais problema, e a gente tem visto com a Apple que está sendo realmente o proporcional inverso a isso, né? iPhone 15, o pessoal está tendo o Pro, né, o 15 Pro, o pessoal está reclamando aí de superaquecimento, e não são poucas pessoas não. Parece que a construção dele não favorece ali a dissipação do calor, né? O Ming Chi Kuo está dizendo ali que vai ter que ter alguma modificação na parte de hardware, né? Que só o software não vai resolver o problema. E isso é um grande problema para a Apple. Se for realmente algo de software, é um grande problema para a Apple. Desculpa, se for de hardware, né? É um grande problema para a Apple. Então vamos ver como vai desenrolar essa história. Eu vou trazendo as novidades para vocês. Você está desperdiçando seu iPhone, iPad, Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em drapple.com.br. Nesse rumor aqui nós temos do iPhone 16, mal saiu o 15, o pessoal já fala do 16, né? O rumor é que a Apple não vai fazer distinção de processador do iPhone Pro para o iPhone da linha normal, né? Hoje a gente tem aí uma distinção, o Pro sempre vem com processador novo e a linha normal vem com o processador do Pro do ano passado, né? Mas parece, os rumores são que no ano que vem a gente vai ter aí o A18 provavelmente, né? Não vai ter uma diminuição de tamanho, ele vai continuar provavelmente com 3 nanômetros, mas a linha inteira vai ter esse processador. Vamos ver se vai ser realmente isso ou não, porque existe realmente uma diferença grande aí de processamento, principalmente nesse salto aí de nanômetros, né, de diminuição de tamanho. Bom, temos aí a União Europeia metendo o bedelho, né, e a gente tem esse artigo aqui do David Snow dizendo a respeito desses perigos ali, né. A União Europeia está querendo que a Apple abra seu ecossistema para os competidores. Olha só, vai acabar querendo forçar a Apple a abrir o seu ecossistema para Android, para outros sistemas, outros aplicativos que possam utilizar dentro do ecossistema. Imagina o risco de segurança que nós teremos para isso aí. É o que eu falei, né? Se abaixa muito, mostra a bunda. Então tem que tomar um pouco de cuidado com relação a isso. A Apple teve que mudar tudo para USB tipo C, o que foi uma coisa boa tecnologicamente falando, mas a forma como foi feita realmente não foi legal. Já está permitindo o sideloading também, vai ter que começar a permitir o sideloading, que é a instalação de aplicativos externos dentro do iPhone, só que a Apple vai restringir isso apenas ali na União Europeia, né? Ela não vai abrir para todos os países, vai ter que ter uma localização, uma definição de localização e aonde você comprou o aparelho para poder permitir isso, enfim. Vai começar a canibalizar aí toda essa estrutura mais segura que nós temos dentro da Apple, né? Se a Apple não bater o pé, se as empresas não baterem o pé, esses caras vão fazer o que quiser, né? E eles não sabem o que estão querendo, né? Quer dizer, eles sabem o que estão querendo, mas não sabem o que estão fazendo, né? iPad Mini 7, se você está em vias de comprar um iPad Mini principalmente, segura a onda, porque o iPad Mini está quase ali, está na boca do caixa, tá? A linha está pingando, a bola está pingando na pequena área ali, segura um pouco a onda, que vai sair já a atualização de 2023 do iPad Mini, então segura a onda. O 6 está muito bom. O equipamento está excepcional, tanto a parte de design quanto a parte interna, que realmente o Mini ficou muito bom e vale muito a pena para quem não precisa de grandes espaços, pode economizar aí. É um tablet, é um tamanho legal, cabe em qualquer lugar e, muito bom, realmente muito bom. A Apple está aconselhando as pessoas a utilizar o cabo original
não utilizar cabo de Android, por exemplo, no iPhone. É óbvio, né? A gente sabe que a Apple vai querer vender cabo pra caramba, tem essa questão financeira, mas a gente sabe também que os cabos da Apple eles têm um microchip, tem um controlador no cabo, né? E isso faz com que a coisa funcione melhor, que evite superaquecimento, e evitando superaquecimento evita a bateria de repente estufar, explodir, pegar fogo, etc. Né? A gente já teve vários casos aí de pessoas que tiveram problemas com relação a isso, utilizando carregadores e cabos paralelos. Então se você vai utilizar um carregador ou um cabo paralelo, dá uma olhadinha no site da Apple, veja quais são as marcas que a própria Apple vende no site, né, para ver se realmente é uma marca confiável, tá? Mesmo marcas que você vê na China, que você vê aquele selinho que é made for iPhone, né? Fique com o pé atrás, porque o selinho também dá para você fazer um selinho paralelo aí, né? Um selinho falso. Então fique atento com relação a isso. E não use qualquer cabo, tá, pessoal? O barato sai caro. Compra um cabo bom, né? Para você não ter esse problema. Por causa de um cabo, você acaba perdendo o equipamento inteiro ou até ter um acidente ainda mais grave, né? Um outro artigo aqui do Antônio Mastroianni, que está junto, né? De novo ali, ele vendo aí os riscos dessa meteção de bedelho aí da União Europeia, da parte jurídica e política aí da União Europeia, metendo bedelho com relação as coisas da indústria como um todo, né? Não só da Apple, né? A gente fala, o tema é Apple aqui, mas eles estão metendo bedelho em tudo quanto é coisa, né? Então aqui a gente tem ali, ó, Digital Markets Act, o DMA, e eles estão querendo avançar cada vez mais, né? Já conseguiram aí essa questão da USB, já conseguiram a questão do side loading, né? E a gente vê outras tentativas ali de mexer, por exemplo, com o Safari, mexer, por exemplo, com o Apple Pay, né? Porque eles acham, olha, se você usa iPhone, você não pode ser obrigado a usar só o Apple Pay, você tem que ser obrigado a utilizar outras formas de pagamento. Tudo bem, mas e a segurança, né? Você vai colocar um sistema diferente de pagamento do iPhone, vai fazer um pagamento com o iPhone com esse outro sistema, vai dar problema, vai vazar informação, a culpa vai ser de quem? Né? Qual a imagem que vai ser manchada? Então tem essas coisas, né? O Safari também, enfim, eles estão botando as manguinhas de fora, como dizia o Raul, né? Esse é do Christian Carl, eu não sei se é assim que fala, né? Carl, enfim, ele falando a respeito do modem 5G, né? A gente já vem falando já faz alguns anos, inclusive disso, que a Apple vai fazer o modem em casa, não vai mais depender de outras empresas para o 5G, putz, que legal, vai funcionar melhor, vai gastar menos bateria, né? Porque a gente sabe que o sinal de 3G, 4G, 5G come uma bateria desgraçada do iPhone, né? Então a gente vai torcer para que a Apple consiga, só que ela superestimou aí esse desenvolvimento, ela achou que ia ser fácil, ela falou, nossa, se a gente já fez o Apple Silicon, vai fazer o modem de uma forma super tranquila, só que né, a rapadura é doce, mas não é mole não, né? A Qualcomm já faz isso aí desde sempre, né? Faz muitos anos que a Qualcomm já sabe, são muitas camadas, são muitas frequências, né? Porque não é só o 5G, ele tem que funcionar em 3G, em ED, né? ED, 3G, 4G, 5G, LTE, né? Então não é uma coisa muito simples. A Apple achou que de um ano para o outro ia conseguir fazer, mas parece que as coisas estão sendo postergadas mais para frente ainda, tá bom? Bom, pessoal, assim a gente encerra o nosso news. Não se esqueça de acessar o site drapple.com.br, conhecer os cursos completos que a gente tem. Em breve vai sair o curso do macOS Sonoma também para vocês. E a gente fica por aqui. Lá no site tem os cursos completos e também os meus contatos para um suporte, uma consulta técnica online. Eu fico à disposição de vocês. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.